Olá, maravilhosa! Olá, maravilhoso! Sejam muito bem-vindos à nossa aula bônus do Desafio 14 Dias. Por que eu tive ideia de trazer essa aula bônus aqui para vocês? Porque conversando ali no direct e vendo os comentários dos posts, eu percebi que existiam alguns gaps que eu poderia elucidar ainda dentro desses 14 dias. Então eu trouxe essa aula bônus com muito amor e com muito carinho, para que você tenha clareza do que fazer ou do porquê vocês chegaram a esse ponto da traição, tá bom? Essa aula pode não ser muito fácil de ser digerida, então eu quero que você preste atenção em tudo que eu vou te dizer aqui. O relacionamento ele é feito por duas pessoas. Então, consequentemente, o que acontece dentro de um relacionamento é responsabilidade dos dois. Por quê, Tamires? Porque quando você está dentro de um relacionamento e você percebe que as coisas não estão indo da maneira como você gostaria, você tem a opção de permanecer no relacionamento e fazer de conta que nada está acontecendo, a tal da vista grossa, que muitas mulheres fazem quando o homem tem ali comportamentos que ela não aceita. Segundo ponto, você pode se posicionar e mostrar para ele que você não admite aquele tipo de comportamento, ou você pode simplesmente achar que a culpa é dele e não se posicionar contra nada, ok? Não se posicionar para que aquilo mude. Então, existem algumas opções que você pode ter ali para quando o seu parceiro tem algum tipo de comportamento que você não aprova. E quando o relacionamento ele chega ao ponto de que eu preciso ir buscar lá fora o que eu não tenho aqui dentro, a gente tem que ter a conscientização de que algumas brechas foram abertas para que essa pessoa fosse buscar lá fora o que ela não tinha aqui dentro, tá? Obviamente que eu estou falando aqui de pessoas que têm caráter, porque lá no comecinho, quando a gente começou a falar sobre relacionamento na minha rede social, eu deixei bem claro que traição não é só questão de caráter. Ah, só trai quem não tem caráter, será? Eu recebo depoimentos de mulheres no meu Instagram que traíram não por falta de caráter, mas traíram por vingança. Então, a gente generalizar e dizer que a traição é só para quem não tem caráter é algo muito complicado, porque muitas pessoas que têm caráter também traem. Lembra que a traição é uma resposta inconsciente de uma falta. Então, por exemplo, o seu marido, vamos supor que ele sentiu falta de alguma coisa ali dentro de casa, né? Por exemplo, eu conheço casais que chegaram à traição porque a mulher ficou anos sem namorar, sem ter relações com o seu marido. Se a gente for olhar biblicamente, a Bíblia fala que o homem é detentor do corpo da sua esposa e a esposa é detentora do corpo do seu marido. Então, quando eu caso, esse corpo não me pertence mais, esse corpo é do meu parceiro. E o ato sexual, ele faz parte do casamento. Ele é o presente de Deus para o casal. Quando eu me recuso ou quando eu evito ter relação com o meu marido, eu estou abrindo uma brecha. Lembre-se que o casamento não é sobre você, é sobre o outro. No casamento, você sempre pensa, o que eu posso fazer pelo outro? Mas existe a reciprocidade. Por isso que é tão importante você saber escolher um parceiro. Porque se você escolhe um parceiro errado, ele vai pensar só nele e você vai pensar nele. Mas quem vai pensar em você? Entende? Outra coisa muito importante. Quando existe ali o nascimento de um filho, a mãe vai ficar totalmente focada em cuidar dessa criança, em se adaptar com essa criança. E muitas vezes ela esquece o pai. E muitas vezes ela faz com que esse marido a veja somente como mãe. E aí ela pode se tornar mãe do marido, como ela também pode tirar esse pai da equação. Então ela tem ali o filho, ela põe o marido para dormir no quarto das crianças e põe o filho para dormir na cama com ela. Ela não tem mais relação com esse marido. Ela não namora mais. Ela não cuida mais desse homem. Ela troca o marido pelo filho. E aí esse homem se sente não validado
esse homem se sente abandonado, desprezado, trocado, e provavelmente ele vai buscar alguma coisa lá fora. Pode acontecer dele buscar alguma coisa lá fora. Eu conheço casais em que o marido dormiu fora do quarto sem ter relação com a mulher anos. Muitos homens não vão trair, mas muitos vão. Porque, lembre-se, eu não tenho controle do comportamento do outro. Malemar eu controlo o que eu faço. Como que eu posso garantir que eu vou controlar o outro? Eu não posso controlar o outro. Mas como esposa, eu tenho que fazer o possível para manter esse casamento funcionando. E aqui eu quero que você se dispa de todo o preconceito de então ele traiu, a culpa é minha. Talvez. Se a traição acontece dentro do relacionamento, os dois têm que olhar e falar assim, poxa, qual que é a minha parcela de culpa nisso daqui? Por quê? Porque dificilmente esse cara vai trair se o casamento estiver funcionando dentro de casa. Eu estou falando de pessoas que têm caráter e de pessoas que não possuem nenhum tipo de transtorno de personalidade, tá bom? Porque existem casos em que o cara não vale nada mesmo. Existem casos em que o cara tá traindo desde o início do relacionamento. Existem casos em que o cara sempre traiu. Então ele pode estar com a mulher mais incrível do mundo, né? Com a Amélia mais incrível do mundo, né? Amélia que era mulher de verdade. Amélia. Ele pode estar com a Amélia mais perfeita. Ele vai trair porque é do caráter dele. É da índole dele. E geralmente pessoas que traem, indiferente da situação em que o relacionamento está, não é a primeira vez que elas traem. Desde o início do namoro elas estavam te traindo e você não sabia. Você não viu os sinais. Com outras parceiras ele também traía. Então vai ter um histórico ali, né? De um cara que é cafajeste e de um cara que foi imaturo, de um cara que não aguentou a pressão, de um cara que foi buscar lá fora o que ele não estava tendo dentro de casa, de um cara que não era validado, não era admirado, não conseguia ali expor o papel dele de marido dentro de casa porque ele tinha uma mulher que queria ocupar o lugar dele. Ok? E aí existem pontos que a gente precisa tomar cuidado, como por exemplo, eu me arrumo só para os outros ou eu me arrumo para mim? Então, cara, que legal quando meu marido tá em casa e ele tá arrumado. Que legal quando ele tá em casa e ele tá com um pijama novo, um pijama bem cuidado, ele tá cheiroso, ele tá tomado banho. Ele cuida da barba, ele cuida do cabelo, ele cuida da aparência, ele cuida ali da boca, né? Do bafinho ali, do hálito, ele cuida dos dentes. Então a gente precisa entender que somos seres visuais. Imagina meu marido chegar todo dia em casa e eu tá descabelada, eu tá de pijama o dia inteiro, né? E não é aquele pijama sexy, não é. Imagina eu tá todo dia, sei lá, com chulé, com bafo, sem ter escovado os dentes, eu tá de mau humor, entende? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado dentro do casamento, de estar sempre arrumada, ou pelo menos na maioria das vezes. Tem o dia que a gente não quer? Tem. Vai ter, é normal a gente ter aquele dia, geralmente é no domingo, aquele dia que a gente fala assim, hoje eu vou colocar, tipo, vou arrumar minimamente o cabelo, amarra ele aí pra cima, vamos colocar ali um vestido que não precisa usar um sutiã, pra não ficar nada me apertando, uma roupa confortável. Vamos ficar de chinelo. E eu quero ficar, sei lá, a tarde inteira deitada no sofá. Vai ter esse dia? Vai. E você é livre para ter esse dia do vou ser inútil hoje. Ok. Mas você também precisa entender que alguns cuidados são necessários. Por exemplo, eu conheci caras que traíram a esposa e foram embora com a amante porque a casa nunca estava limpa. Imagina, são cuidados que a gente tem que ter. A gente é mulher. Mas, Tami, eu não consigo manter a casa impecável todos os dias. Tudo bem. Não tô falando de estar impecável, mas eu estou falando de estar minimamente arrumada. Muitas vezes a gente peca
em coisas tão simples, tão simples. É passar uma vassoura, é manter as coisas organizadas, é ter um mínimo de zelo pela sua casa e por você, é ter cuidado ao fazer um alimento, sabe? É ter carinho em tudo que você faz. São coisas simples que quando a gente casa, a gente já devia ter consciência de que era o nosso papel, né? Eu tenho aqui vocês que são meus alunos, eu tenho minhas lideradas do Ministério de Louvor, eu tenho o meu emprego como concursada, eu tenho a minha loja online de semijoias e produtos sem nudê, eu tenho várias coisas para cuidar. Eu dou conta de tudo? Eu não dou, mas eu tento fazer o mínimo possível para que tudo esteja minimamente arrumado e em ordem, né? Eu vou limpar a casa toda semana? Às vezes não. Às vezes só vou manter. Só vou passar um paninho ali e outro cá. Vou lavar o banheiro na maioria das vezes. Quem lava é o Cláudio. Mas assim, eu vou fazer aquela comida gostosa, eu vou manter uma mesa arrumada, eu vou manter a pia limpa, eu vou manter as roupas limpas e em ordem para que a gente possa usar. E é fazer tudo? Não, é dividir também. Eu lavo a louça, o Cláudio faz o jantar. Eu lavo a roupa, o Cláudio passa a roupa. Então, assim, é dividir, porque hoje a gente vive um mundo em que homens e mulheres trabalham fora, mas é manter minimamente o ambiente agradável para que esse homem queira estar ali, sabe? E eu não vejo problema nenhum nisso, eu defendo isso, eu aprovo isso, eu vivo isso. Manter minimamente a minha casa um local agradável, de paz, de harmonia, de amor, limpo, bem cuidado, né, com apreço, para que o meu marido, quando ele for para qualquer outro lugar, ele possa olhar e falar assim, cara, eu quero voltar para minha casa. A minha casa é o melhor lugar, sabe? Para que a sua casa seja um pedacinho do Éden, sabe? Antes de Eva fazer o que fez, antes de serem expulsos do paraíso. Pois bem, eu quero que você olhe a sua casa, o seu lar, com esse olhar de aqui é o meu pedacinho do Éden, aqui é o lugar onde Deus habita, ou pode habitar. Aqui é limpo, aqui é organizado, aqui é arrumado. Aqui é um lugar em que o meu marido tem orgulho e prazer em estar, né? Então, quando ele chega, dá-lhe um espaço para ele, dá um tempo para ele, sabe? Muitas vezes o cara chega em casa e já começa a gritaria, já começa a discussão, já começa a cobrança. Quando ele chegar, acolha ele com amor, acolha ele com carinho, né? Dá um beijo gostoso nele, dá um abraço gostoso. São detalhes que fazem toda a diferença. Quando ele chegar, esteja perfumada, esteja arrumada, esteja limpa, tomada banho, né? Esteja apresentável. Tudo isso faz diferença. Esteja ali com uma mesa posta, bonita, para ele jantar. Faz a comida que ele gosta. Gente, toda semana eu tenho que fazer macarrão. O Cláudio me pede? Não. O Cláudio não me pede. Mas eu sei que é a comida preferida dele. E aí ele chega, ontem mesmo eu fiz macarrão com azeite e calabresa frita. E aí ele fala assim, ele abre a panela e ele, ai amor, você fez macarrão. Então assim, são cuidados, são detalhes que fazem toda a diferença. E toda vez que eu faço macarrão, ele come 3 pratadas. Ele ama. Pode ser de qualquer jeito, pode ser salada de macarrão, pode ser macarrão ali óleo, pode ser macarrão com molho, pode ser do jeito que for. Se for macarrão, ele vai comer, ele vai lamber os beijos, ele vai repetir, ele vai comer de novo. E ele come falando, amor, que delícia, nossa, que gostoso. Então, assim, o que o seu marido gosta que você pode fazer para surpreender ele? Uma vez na semana, uma vez no mês que for. Mas tenha esse cuidado de demonstrar para ele que ele é querido, que ele é amado, que você se importa, sabe? Porque o homem, ele precisa se sentir apreciado, ele precisa se sentir cuidado, ele precisa se sentir seguro. Faça primeiro por amor
e automaticamente o comportamento dele com você vai ser o mesmo. A não ser que ele seja um cafajeste aí, querida, não tem o que fazer, tá? Se ele for um cafajeste aí, não tem o que fazer. Mas eu tô falando aqui de pessoas comuns, né? Levando-se em consideração que você escolheu bem o cara que você tá. Então, assim, são cuidados que a gente precisa ter dentro do relacionamento para que os anos passem e esse relacionamento não caia na rotina, não se torne chato, monótono. Você beija na boca do seu marido todos os dias? Porque tem casal que só tá beijando quando vai fazer amor. Tem casal que não beija mais, que não tem contato físico, que não tem ali, sabe, a mãozinha de sentar para assistir TV e ficar de mãozinha dada. Tem casal que não tem mais isso. Tem casal que não tem nem mais contato físico. Não dorme mais agarradinho. Eu preciso que você resgate esses detalhes, sabe? Essas pequenas coisas. Para que o relacionamento não se perca. Muitas traições poderiam ter sido evitadas com pequenas atitudes, né? Pequenas atitudes. Eu não sei se você sabe, mas toda segunda-feira você está assistindo pelo YouTube, então se inscreve aqui embaixo, porque toda segunda-feira eu trago um tema pertinente para que você possa fazer ali a manutenção do seu relacionamento, né? Então, numa semana eu trouxe o que fazer com quem traiu. Na outra semana eu trouxe quem traiu tem que contar. São materiais gratuitos que estão disponíveis no meu canal do YouTube, que podem te ajudar, que vão te ajudar, mas que muitas vezes você não tem interesse de buscar, sabe? Um material que eu poderia cobrar por essas lives de segunda-feira, poderia cobrar facilmente ali R$1.000, porque são temas que mudam a vida e a história de casais se colocados em prática. Então, muitas traições, muitos divórcios poderiam ser evitados com esses detalhes, com esses pequenos detalhes. E aí, pra gente engrossar mais esse caldo aqui, uma outra coisa que faz muita diferença dentro do relacionamento, né? É esse momento de namoro, esse momento de sair só vocês dois, ter um momento a dois, né? Assistir um filme juntinho, ir passear, ir jantar fora, tomar café da manhã fora, almoçar fora, se curtir, conversar. Qual foi a última vez que você se sentou na calçada, na área da sua casa, e ficou vendo as estrelas e conversando sobre o seu passado? Como é os seus momentos ali de jantar, né? Será que vocês conversam? Será que vocês sentam, comem, cada um levanta, vai fazer suas coisas? É preciso cultivar esses momentos em família, em casal. Outros motivos também que levam à traição é você querer ser o homem da relação. É você querer impor suas vontades acima do que o outro sente. É você querer tomar o lugar do marido dentro da dinâmica familiar. É você achar que você pode tudo, que você não precisa do seu marido pra nada. É você jogar isso na cara dele, né? É você ganhar mais e jogar na cara dele que ele não ajuda em nada dentro de casa. Julgamentos, brigas, falta de cuidado consigo mesma e com o outro, falta de carinho, falta de apreciação e admiração. Negar o seu corpo ao seu marido, negar o beijo de língua gostoso. Quando foi a última vez que tu beijou teu marido com gosto, minha filha? Ter dia pra fazer amorzinho. Eu conheço casais que só fazem no 5º dia útil. Acho que eles usam a empolgação de ter recebido o pagamento. Não existe isso, gente. Tem escala agora pra namorar. Quando foi a última vez que você tomou um banho com seu marido? Namoraram gostoso no chuveiro?
Esses pontos podem evitar uma traição e podem evitar um divórcio. Mas, Tamires, ele já me traiu. E eu continuo nesse relacionamento. O que eu faço? Primeira coisa, vá cuidar de você, tá? Cuide de você. Existem dentro de você feridas emocionais que foram feitas por esse parceiro. Você precisa curar essas feridas. Você precisa curar. Elas precisam cicatrizar. E de qual maneira? Se aproxime de Deus. Se aproxime de amigas. Não exponha o que aconteceu. Não exponha seu marido, não exponha seu relacionamento. Não se exponha. Vá fazer terapia. Nem que seja uma vez por mês, vá fazer terapia. Vá fazer exercícios físicos. Vá cuidar da sua aparência. Vá cuidar de você. A partir de agora, se coloque como prioridade, porque você precisa se curar. Vá fazer um hobby, vá estudar, vá aprender uma nova profissão, vá aprender alguma coisa nova. Invista em você. Depois que você investiu em você e se colocou como prioridade, você precisa conversar com ele do porquê ele precisou buscar lá fora algo que ele não estava achando aqui dentro. Então entenda o porquê ele te traiu. Será que você precisa mudar a sua postura como mulher? Será que você precisa mudar a sua postura como esposa? Será que você precisa parar de ser mais pretensiosa, arrogante? Será que você estava tentando ocupar o lugar dele? Será que você jogou ele para escanteio porque veio um filho para o relacionamento? Será que você estava trabalhando demais e esqueceu de olhar para o seu casamento? Será que vocês não tinham mais tempo de qualidade juntos? Sente com ele e entenda o porquê ele foi buscar lá fora algo que ele não estava vendo aqui dentro do relacionamento. Terceiro, esqueça o que aconteceu. Esqueça o que aconteceu. Mas se você resolveu permanecer nesse relacionamento, deixe claro que ele precisa conquistar a sua confiança novamente. Então, nada de senhas, nada de segredos. Ele precisa reconquistar a sua confiança. E ele vai ter que se esforçar para isso. Ele não pode entender que ele errou e que tudo vai permanecer como era. Não. Ele vai precisar se esforçar para construir novamente um vínculo de confiança com você. Então, sim, ele vai precisar te namorar, te cortejar, como se vocês estivessem começando de novo, tá? Vocês não vão parar não vão continuar de onde parou. Vocês vão começar tudo de novo. Tá, Melissa, a gente vai permanecer casado, morando junto, ok. Mas vocês vão começar a sair pra namorar, vocês vão voltar a ir no cinema, ele vai voltar a mandar flores pra você, te surpreender com chocolates, com presentes, com lembrancinhas, com mimos, com saídas inesperadas, porque ele precisa reconstruir essa relação, tá? E ele precisa entender que ele vai ter trabalho. Quarto ponto, não jogue isso na cara dele durante as discussões. Quando você decide ficar, você inconscientemente, subjetivamente, você aceitou esquecer isso e passar por cima disso. Então passe por cima disso. Pare de falar sobre isso, enquanto isso ainda dói, tanto para você como para ele. Talvez daqui 10 anos isso não doa mais e vocês possam falar sobre isso abertamente. Mas enquanto dói, não fique falando e ruminando e remoendo este assunto. Escolha colocar isso embaixo do tapete. Porque você já conversou, você já resolveu, você já entendeu. Então jogue isso para baixo do tapete, porque já está resolvido, tá? E a partir daí, você tem que estar disposta
a continuar fazendo tudo que você puder por esse relacionamento, né? Então, escolha perdoar. Não só ele, mas perdoar você. Se perdoar. Para que vocês possam ter um relacionamento incrível daqui para frente. Eu acredito sim que Deus restaura relacionamentos. Eu acredito sim que Deus pode trazer para um relacionamento que estava fadado ao fracasso muito mais do que eles já tiveram, né? A dupla honra, a glória da segunda casa. Eu acredito muito nisso, porque Deus é a favor do relacionamento, Deus é a favor da família, Deus é a favor do casamento. Então eu creio sim que vocês juntos podem reconstruir esse relacionamento. Se você precisar da minha ajuda para criar estratégias personalizadas, porque cada caso é um caso, né? Aqui eu tô falando de uma maneira geral para que essa aula possa servir para todos que vão assisti-la. Mas dentro de uma consultoria personalizada, a gente pode sim criar estratégias individuais para cada casal. Então, busque a Deus, tenham uma vida espiritual, cuidem um do outro. E eu tenho certeza que esse relacionamento vai sobreviver e vai se tornar muito mais forte do que já foi, ok? Caso você queira continuar, né, minha aluna dentro da consultoria personalizada, deixa o seu comentário aqui embaixo, que a minha equipe, eu mesma, vou entrar em contato com você para que a gente possa entender como eu posso te ajudar nesse momento, tá bom? Eu peço encarecidamente que você deixe o seu comentário aqui embaixo de como o desafio dos 14 dias foi útil para você, de como isso mudou a sua vida, dos insights, da clareza que você teve depois de passar pelo desafio, tá bom? A gente se vê. Um beijo, até mais.